olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, o salmista, quando ele escreve esse texto e deixa registrado para que nós possamos ver Deus da mesma forma que ele tem visto, nos ajuda a caminhar na direção de Deus em confiança. Essa mensagem, meus amados, ela vai atingir especialmente um grupo de pessoas que, quando encontram uma tempestade, quando passam por momentos difíceis, essas pessoas, elas ficam perdidas, elas se perdem. As pessoas, um número significativo delas não está preparado para passar por momentos de adversidade, onde a sua fé permanece intacta no Senhor. Então essa mensagem, ela vai atingir especialmente essas pessoas que se perdem no meio do caminho quando a tempestade vem. Como eu disse, esse texto foi escrito por um salmista, e ele retrata um momento muito importante na história de Israel. Israel celebra algumas festas, e essas festas atraem judeus de todos os lugares. Então, no período dessas festas, esses judeus, eles se encontram e caminham em caravanas em direção a Jerusalém, onde eles vão festejar ao Senhor. E esse salmista, ele escreve ao longo do caminho, indo em direção a Jerusalém. Havia judeus espalhados por todo o mundo, e todos esses judeus, eles se encontravam para caminhar e festejar em Jerusalém. E durante esse caminho, o salmista, ele escreve esse texto. Nós estamos falando de um peregrino que escreve ao longo do caminho sobre o que ele enfrentaria e aonde estaria a confiança dele, aonde estaria o coração dele, aonde a fé dele estava pautada. Tanto que esse salmo é conhecido como o Salmo dos Peregrinos. Ao longo do caminho, irmãos, os judeus, eles cortavam uma região de Israel muito perigosa, uma região constituída por montanhas e vales. Eles caminhavam sobre uma terra estéril, uma terra onde quase não havia chuvas, com um clima muito semelhante ao deserto, onde tudo vai ao extremo, tanto de dia quanto à noite, calor extremo, frio extremo. E além de tudo isso, esses judeus, eles encontravam algumas ameaças no vale. No livro de Êxodo, no capítulo 17, conta a história de um povo conhecido como os Amalequitas. Esse povo, eles eram especialistas, as pessoas identificadas como Amalequitas eram especialistas em assaltar os povos que passavam pelos vales, tanto que eles eram conhecidos como salteadores dos vales, aqueles que se lançam nos vales para atormentar pessoas. E eles aproveitavam esses períodos justamente para atacar as caravanas que por ali passavam. Eles sabiam que durante as festas judaicas, os judeus se reuniam de todo o mundo em direção a Jerusalém. Então esses amalequitas, eles se colocavam escondidos em meio aos vales justamente para amedrontar as pessoas, para saltear as pessoas, para assaltá-las. Então esse peregrino, quando ele pergunta
e na verdade não é uma pergunta de dúvida, mas ele faz uma pergunta e logo em seguida ele reafirma a sua fé. Ele disse: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Quando o salmista, ele fala a respeito dessas adversidades, em momento algum ele coloca a confiança dele em Deus em prova. Muito pelo contrário, o salmista, ele deixa claro nesse texto que eles passariam por um lugar onde eles enfrentariam as adversidades. E as adversidades, irmãos, elas vêm num piscar de olhos. Você pode estar andando num dia muito ensolarado, com o tempo todo aberto, e de repente você encontra uma tempestade na sua frente. Eles podiam estar caminhando em segurança, cantando, se alegrando, e de repente eles poderiam encontrar com esses salteadores dos vales. E tudo aquilo que era festa mudaria agora por uma zona de conflito. Então os salmistas, ele deixa claro que eles poderiam encontrar isto. A própria caminhada em si era uma caminhada muito difícil, uma caminhada com caminhos íngremes, em que eles poderiam encontrar muitos perigos até chegar a Jerusalém. Mas o salmista, ele acaba deixando claro que a alegria dele e a confiança dele estava exatamente em Deus. Por isso ele não temia a tempestade, por isso ele não temia a adversidade. Uma coisa que nos chama a atenção é que a nossa vida, ela pode ser comparada às estações. Nós temos 4 estações, e a nossa vida, ela caminha também dentro de um princípio muito parecido. Essas estações que acontecem ao longo do ano, elas aparecem também na vida das pessoas. E às vezes nós temos situações que são muito favoráveis a nós. E aí muitas vezes é como se nós estivéssemos vivendo a primavera das nossas vidas. Hoje nós estamos no outono. Daqui a pouco nós vamos encontrar o inverno, depois vem a primavera e depois vem o verão. E na vida do ser humano é assim também. É um ciclo. Nós temos estações da nossa vida que muitas vezes determinam como nós estamos e como nós encaramos o nosso problema. Mas mesmo que a cronologia das estações da nossa vida não acompanhe as estações do ano, uma coisa é fato, que todas elas caminham dentro de um princípio que é um princípio cíclico. Ou seja, tudo começa e um momento vai passar. É interessante, irmãos, porque quando nós vivemos momentos bons, aqueles momentos de calmaria, aqueles momentos que parecem que tudo está cooperando para o nosso bem, aqueles momentos onde nós estamos cheios de vigor físico, vigor espiritual, onde nós sorrimos para tudo, onde tudo parece agradável aos nossos olhos, né? Então esses momentos bonitos e cheios de alegria da nossa vida, esses momentos eles duram um tempo. E muitas vezes também nós entramos naqueles momentos onde as folhas já começam a cair, onde as coisas parecem conspirar contra nós, onde a alegria ela dá lugar à tristeza, onde as nossas forças se vão. Nesses momentos, o nosso semblante muitas vezes se apresenta de forma triste. Da mesma forma que nós entramos em estações alegres e estações de frutos na nossa vida, nós também encaramos essas estações onde nós somos confrontados com os nossos medos, confrontados com as adversidades da vida, e a verdade é que muitas vezes nós nos perdemos nessa hora, porque nós não nos preparamos para esse dia, nós não nos preparamos para o dia mau. Nessas estações o vigor espiritual, ele diminui, as folhas caem, e muitas vezes a tristeza toma conta do nosso coração, vem a solidão, e é aí que muitas vezes nós nos perdemos, porque nós esquecemos para onde nós estamos indo, nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos o plano dele para a nossa vida, nós esquecemos tudo isso. Aí caem as folhas, a esperança vai embora, você já não consegue ver mais Deus, os problemas te consomem. É quando você entra num vale escuro, o medo e o desespero ele toma conta de você.
E aí vem o vale e o inverno da sua vida. É o dia mau, que a Bíblia diz. E uma coisa que nós precisamos pensar é: e agora? O que fazer? Queridos, tão certo é o amor de Deus, tão certo é que o sol ele vai se levantar amanhã sobre as nossas cabeças. É assim com essas estações. Uma hora o inverno ele se aproxima e chega até nós. Uma hora ao longo da nossa caminhada, nós saímos da planície e encontramos um vale. Em um momento da nossa vida, nós saímos daquela zona de conforto para entrar em uma situação conflituosa. O deserto e o vale, eles são pontos importantes na vida de um cristão. E é interessante saber que caminhar com Jesus significa também caminhar no vale. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós percebemos que Deus permitiu isso. O povo de Israel, eles caminharam por alguns anos no deserto. E o deserto é lugar de extremo, irmãos. Lá no deserto, nós sentimos muito calor. Lá no deserto também nós sentimos muito frio. É um lugar de extremos. E quando vem esse dia mau, e quando vem a adversidade, o que nós iremos fazer? Nós vamos desonrar a Deus? Nós vamos nos perder ao longo da caminhada? Vamos esquecer os seus princípios? Vamos esquecer todas as declarações de amor que Ele nos fez e que está registrado na sua palavra? Vamos desconsiderar o amor dEle quando Cristo se entrega na cruz por causa de nós? Nós vamos deixá-los de lado? O que fazer no dia mau? O que fazer quando a tempestade vem? A verdade é que muitos de nós não conseguimos ver além da tempestade. Nós não conseguimos porque os princípios de Deus na nossa vida, eles ainda não estão solidificados. Nós esquecemos e nos perdemos no meio da tempestade porque muitas vezes nós não construímos um relacionamento genuíno com Deus. Muitas vezes nós pautamos o nosso relacionamento com Deus com aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso e o que Ele pode me dar. E quando vem a tempestade, nós entramos em conflito. Conflito muitas vezes que acontece conosco. Conflito que muitas vezes desvia o nosso olhar para onde nós estamos caminhando. E nessas horas nós nos encontramos perdidos. Esse texto que nós lemos, em Salmo 121, o salmista diz assim: olha, eu elevo os meus olhos para o monte. A palavra olho, no contexto hebraico, ela me dá margem para entender duas coisas. Primeiro é o olhar humano, o olho físico, e também sobre as faculdades mentais e espirituais. No dicionário de Strong nós encontramos essa tradução. E lá nós percebemos que quando o salmista está dizendo, eu elevo os meus olhos para o monte, ele está colocando toda a sua existência em conflito agora, numa condição, bom, eu preciso de socorro, eu preciso olhar para um lugar. E quando ele fala a respeito do seu olhar, ele coloca também em xeque as suas faculdades mentais e as suas faculdades espirituais. As faculdades mentais são aquelas relacionadas ao conhecimento, à sensação, à razão, à vontade própria. Em outras palavras, o salmista está dizendo, olha, a minha vontade, a minha razão, as minhas sensibilidades, a minha memória, o meu anseio, a minha percepção, estão buscando socorro, porque elas estão sendo confrontadas agora. O maior desafio de uma pessoa em conflito é encontrar segurança em meio à tempestade. Na tempestade, irmãos, todos os nossos sentidos, eles são elevados à sua máxima percepção. Os nossos sentidos, eles ficam totalmente ativos e eles acabam criando uma confusão sensitiva em nós.
E isso é um problema, porque nos coloca em confusão no meio da tempestade. Você se encontra perdido no meio do furacão. E como os nossos sentidos estão confusos, o nosso olhar não consegue ultrapassar a barreira da tempestade. E aí a única coisa que nós conseguimos ver é a tempestade em nossa volta. Quando nós estamos assim, confusos, perdidos, abatidos, com medo, nós não conseguimos fixar o nosso olhar no nosso porto seguro. Irmãos, é como se nós estivéssemos querendo segurar em tudo aquilo que nos parece seguro. Aquela sensação, sabe, de que você está caindo, sem chão, e aí você busca com os seus braços se apoiar em tudo aquilo que lhe parece seguro. Você tenta se agarrar em tudo, nas suas convicções, na sua tradição, no seu modo de vida. Nós nos agarramos a tudo, em tudo aquilo que nós podemos, e a verdade é que todas essas coisas nos dão uma falsa sensação de segurança. Na verdade, nenhuma delas pode nos segurar, nenhuma delas pode nos garantir segurança, nenhuma delas nos dá garantia de proteção. E aí nós tentamos agarrar em tudo aquilo que nos parece seguro. Procuramos Jesus, na verdade, onde Ele não está. Essa é a grande verdade. Nós vamos caindo, irmãos. Quando nós enfrentamos esses conflitos, nós nos perdemos e começamos uma queda livre. E aí nós tentamos agarrar em tudo. Na verdade, o que nós estamos tentando é procurar a segurança que só Jesus pode nos dar. E aí nós tentamos agarrar até que Jesus vem no seu infinito amor de braços abertos para nos resgatar. Ele vem em nossa direção rasgando a cortina do medo, da angústia e nos trazendo por um pasto verdejante novamente, para águas tranquilas. Ele faz isso conosco. Irmãos, o dia mau, ele não tem hora e nem lugar para acontecer. Ele pode acontecer num piscar de olhos. A vida de uma pessoa pode mudar em segundos. Eu me lembro de um texto em que diz a respeito de Jesus. Jesus tinha 12 anos, está lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 41, a partir do verso 41, retrata um momento muito interessante na vida de Jesus. Jesus, ele tinha ido com a sua família, com os seus pais, também festejar em Jerusalém. E diz o texto que os pais, quando estavam voltando, depois de ter se passado, depois de ter finalizado a festa, no meio do caminho, seus pais percebem que Jesus não estava lá, que Jesus tinha se perdido, que Jesus não se encontrava em meio à caravana. E diz o texto que os seus pais começam a buscar Jesus no meio das caravanas. Há estudos que indicam que crianças, de 12 anos naquela época poderiam seguir viagem em outras caravanas. E aí os seus pais procuram Jesus no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, e quando eles percebem que Jesus não está lá, eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram Jesus no templo. Jesus no templo, no meio dos rabinos, no meio dos doutores da lei. É interessante, irmãos, porque quando nós observamos a atitude dos pais de Jesus, nós percebemos que assim também são as pessoas. Quando essas pessoas são confrontadas com as adversidades da vida, quando elas se encontram em meio à tempestade, quando se levanta o inverno da vida da pessoa, ela fica perdida. E aí ela começa a buscar segurança, ela começa a buscar proteção. Em outras palavras, ela começa a buscar tudo aquilo que está em Jesus em muitos lugares. E aí começam a buscar Jesus aonde Jesus não está. Na verdade, as pessoas buscam Jesus através daquilo que Ele dá, mas buscam Ele no lugar onde Ele não é valorizado. Embora Jesus seja onipresente, embora essa seja uma característica dEle, por ser Deus, existem lugares, irmãos, que não há espaço para Ele. Existem lugares onde Jesus não é bem-vindo.
E aí muitas pessoas vão buscar essa proteção, vão buscar alegria, vão buscar o gozo da presença dele nesses lugares onde ele não está. Vão buscá-lo, mas não o encontram. É interessante que tem muitas pessoas que se perdem na vida sobre um princípio de busca de felicidade. Quantas pessoas talvez você conheça que tem tido uma vida atribulada, com um princípio de que está buscando a felicidade dela, que está buscando a sua alegria, que está buscando a sua segurança, que está buscando proteção, que está buscando paz. Em outras palavras, ela está buscando aquilo que só Jesus pode dar, mas ela está buscando em lugares onde ele não é valorizado, e lá ele não será encontrado. E as pessoas ficam perdidas, e elas partem para o álcool, e elas partem para as bebidas, e aí elas partem para as drogas, elas partem para as mentiras, elas partem para tudo aquilo que não glorifica o nome de Jesus. Quando o salmista escreve esse texto, ele fala que o Senhor, também traduzido por aquele que existe, garantirá a proteção dele. O Senhor, aquele que fez os céus e a terra, não deixará que os seus pés vacilem. O salmista, ele faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo que ele pergunta, para que não fique margem, que haja dúvida no coração dele, ele responde dizendo que o eterno, aquele que existe, aquele que era, aquele que é e há de vir, vai guardá-lo, vai caminhar com ele, vai dar proteção para ele. Ele diz que o Senhor o guardará do mal. Mal visto dentro de uma perspectiva também da sua palavra hebraica, nos permite entender que ele estava dizendo que o Senhor o guardaria do maligno, da adversidade, daquilo que causa dor, da aflição, da calamidade, da miséria, da infelicidade, do dano. O Senhor o guardaria de tudo. E quando nós dizemos que o salmista, que o peregrino, que os judeus que cantavam esse salmo, caminhando em direção a Jerusalém, sabiam em quem eles estavam crendo, eu me lembro de um texto de Davi, no Salmo 23, no verso 4. Davi escreve assim: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante que Davi, pastor, sabia muito bem do que ele estava falando. As colinas de Israel, elas eram cercadas por vales, e aqueles vales eram conhecidos como os vales da sombra da morte. Durante a travessia, os pastores, eles caminhavam com as suas ovelhas, e em muitos caminhos, eles passavam por colinas, beirando o abismo. E a sombra do pastor, a sombra das ovelhas, gerada pelo sol e projetada sobre o despenhadeiro, mostrava para eles que qualquer descuido, eles poderiam cair despenhadeiro abaixo, e a sombra apontava para um vale, que na queda, eles chegariam lá sem vida. Em outras palavras, Davi estava dizendo: olha, eu vou caminhar por um caminho de perigo, a minha vida estará em risco, as minhas ovelhas correrão risco, mas eu não vou me amedrontar, porque eu creio no Senhor, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, o Senhor, o eterno e todo-poderoso. Ele sabia que não deveria temer, porque mesmo ele passando por aqueles caminhos perigosos, mesmo a sombra deles apontando para um vale da morte, mesmo ele tendo a sua vida em risco, mesmo ele colocando as suas ovelhas em risco, eles não temeriam, porque havia uma garantia de Deus, que o cajado dele o consolaria. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: porque eu sei em quem tenho crido. Essa é uma verdade para os nossos dias. Porque se você entender isso, em meio à tempestade, você não vai se perder. Se você entender quem é o seu Deus,
durante a tempestade você caminhará em segurança. Você vai conseguir ver além dela. Você vai conseguir se projetar além daquela situação de conflito, daquela adversidade. Irmãos, a verdade é que nesse tempo de conflito as pessoas, elas sentem muito medo. Porque o vale da vida de alguém, quando uma pessoa ela entra num deserto, quando o inverno da vida dela chega, uma das coisas que toma mais o coração da pessoa é o medo. O medo, ele toma o coração da pessoa, e o medo, ele é um inimigo da fé. Ao passo que o medo nos diz que nós somos humanos, ele pode minar a nossa fé. Porque quanto mais nós alimentamos o medo, menor é a nossa fé. E o vale, ele causa isso nas pessoas. A tempestade leva as pessoas a se perder, a temer. A tempestade, ela faz isso com as pessoas. Só que, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É no vale, sabe, é no deserto, é quando o inverno se levanta na sua vida, é que nós nos aproximamos mais de Deus. É porque lá no deserto, muitas vezes a nossa voz não é escutada por terceiros. Existem lugares que se levantam em nossa vida, em que as pessoas elas não escutam a nossa voz. E o nosso único caminho, e a nossa única direção, e o único passo que nós temos que dar é na direção dEle. É só Ele. Aí é a única coisa que nos resta, é Ele. E aí, quando nós estamos fracos, Ele se revela ao forte. Então esses momentos da nossa vida, eles nos aproximam de Deus. No meio da tormenta, irmãos, nós temos um hábito de esquecer todas as garantias que Deus nos deu, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer, quando nós estamos no vale das nossas vidas, quando a tempestade ela nos encontra, quando nós estamos no olho do furacão, tem uma coisa que nós não podemos fazer, que é esquecer do amor de Deus. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide daquilo que Jesus fez por você. Porque mesmo no tempo da angústia, Ele zela por você. Mesmo no tempo da angústia, Ele olha para você. Mesmo no tempo da angústia, a sua palavra permanece. Sabe por quê? Porque o Pai conhece o caminho. Eu me lembro uma vez, e eu já contei essa história algumas vezes aqui na igreja, que eu subi com o meu filho num monte para orar. E na verdade nós aproveitamos para fazer uma caminhada. E nós subimos, irmãos e irmãs, e estava um dia muito bonito, uma tarde muito bonita, com sol, algumas nuvens, e de repente, no ato da nossa descida, começou um temporal. Meu filho era muito pequeno, e eu subia com ele no colo. E eu me lembro que o barulho dos raios e trovões, que a chuva caindo sobre a cabecinha dele, o deixou muito assustado. Muito assustado. Porque naquele momento todos os sentidos dele estavam ativos, como uma proteção natural que o nosso corpo tem. E ele começou a ficar desesperado no meu colo, chorando e chorando. E eu me lembro de ter colocado, apertado ao meu peito, e eu falava no ouvido dele: filho, não tenha medo, o papai vai te levar para casa. O papai vai te levar em segurança. E ao longo da nossa descida, eu entoava essas palavras no ouvido dele, para que ele ficasse calmo. Porque mesmo em meio à tempestade, eu conhecia o caminho. Eu sabia o caminho de volta para casa. Eu não tinha perdido a nossa casa de vista. Eu não tinha perdido o caminho de vista. Eu conseguia ver além da tempestade que estava sobre nós. Ele não. Ele estava perdido. Ele estava confuso e com medo. Mas eu estava dando proteção para ele. E Deus faz isso conosco. Se nós depositarmos a nossa confiança nele, a nossa confiança na palavra dele, ele vai falar nos nossos ouvidos no dia mau. Quando o inverno da nossa vida chegar. Quando a tempestade nos envolver,
Ele vai falar com você: filho, não tenha medo. O papai sabe o caminho de volta. Mesmo que você não esteja vendo, eu consigo, filho, ver além da tempestade. Eu vou te levar em segurança para casa. Não tenha medo. Ele vai falar isso com você. Irmãos, é o que Deus faz conosco quando nós depositamos a nossa confiança nele. Esse salmo, ele é muito mais que um canto, uma poesia. Esse salmo, ele é uma análise descritiva do eterno. Ele descreve Deus na sua essência. Olha, Deus é assim. Olha, o Senhor dos exércitos é esse. Ele faz isso. Ele guarda. Ele protege. O guarda de Israel vai nos proteger ao longo da caminhada. A nossa confiança está nele. A nossa confiança está naquele que não dorme. Os seus olhos não fecham. Os seus olhos estão abertos. Aquele que guarda vigilante a nossa vida. É esse que nós devemos depositar a nossa confiança. É desse Deus que o salmista estava dizendo. É a ele e por ele que ele estava escrevendo. Os seus olhos são capazes de atravessar a tempestade. E ele consegue ver um horizonte de calmaria. Ele consegue ver um horizonte onde o sol está brilhando. Ele consegue ver o dia depois do dia mau. Ele consegue ver, porque ele tudo sabe. Ele é poderoso. Ele sabe que é um ciclo e que vai passar. Assim como vem a noite após o dia e o dia após a noite, a tempestade vai passar. O dia mau vai passar. A calamidade vai passar. Aquilo que te atormenta vai passar. Aquilo que tem colocado medo no seu coração vai passar. Aquilo que tem te deixado em meio a uma solidão, aquilo que tem te empurrado para a depressão vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Ele te garante que vai passar. E detalhe, o Eterno passará com você. O Deus de Israel passará com você. Ele te garantiu isso. O Senhor nos garante proteção no caminho. No verso 3 ele diz assim: Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Ele garantiu proteção para você, que durante o caminho você estaria seguro. Ele vai te proteger. Por mais difícil que seja, querido, Ele está com você, Ele não te abandonou. É Ele que caminha, é Ele que te leva, é Ele que te envolve nos braços dEle. Ele te garantiu também uma proteção da sua alma, uma proteção psicológica. Ele diz assim: e Ele guardará a sua alma. Outra tradução diz que Ele guardará a sua vida. A alma, a psique do humano, do ser humano, fala sobre a capacidade sensitiva, responsiva, de tomada de decisões que nós temos. Ele disse: olha, eu vou guardar você nesse dia. Eu vou guardar o seu corpo no caminho. Eu vou guardar a sua mente. Eu vou guardar a sua capacidade de tomar decisões. Você não será abalado fisicamente e nem psicologicamente. Eu vou te guardar. Ele disse também que guardaria a nossa saída e a nossa entrada, no verso 8. Ele estava nos garantindo uma proteção no caminho, mas uma proteção financeira também. As nossas entradas e as nossas saídas serão guardadas nele. Ele nos garante que tudo está protegido debaixo dele. Se nós entendermos os princípios dele, se nós aceitarmos as garantias que ele nos deu. Queridos, ele nos deu uma garantia de proximidade. Não é um Deus distante. Não é um Deus que vai lá na frente e você aqui atrás. Não é um Deus que te deixa sozinho no meio do olho do furacão. Não, é um Deus próximo. Ele diz: o Senhor é a sua sombra à direita. O Senhor é a tua sombra direita. Ele está tão perto de você que faz de você e Ele uma só. Assim como Ele é com o Pai. Você não está sozinho.
Você não está sozinho. E como que eu posso caminhar nesse texto? Eu posso caminhar com segurança quando eu entendo que eu estou olhando para a direção certa. Quando o meu alvo é Ele. Quando eu busco Ele. Quando os meus olhos estão fixos nele. Quando a única coisa que me interessa é Ele. Quando eu não esqueço dos princípios dEle. Quando eu não esqueço daquilo que Ele espera de mim. Quando eu tenho essa segurança, eu caminho em direção a tudo aquilo que Ele nos prometeu nesse texto. Quando os meus olhos estão fixos nele, eu consigo ir além da tempestade. Quando eu entendo que Ele está comigo, quando eu entendo que Ele garantiu proximidade a mim, quando Ele está tão próximo, que Ele se compara a uma sombra, eu começo a entender que o plano dEle para a minha vida é passar pelo deserto, é passar pelo vale, é passar pelas tempestades em segurança, glorificando o nome dEle. A verdade, irmãos, é que muitas pessoas querem socorro, mas a maioria das pessoas estão olhando para o lugar errado. Elas estão com seus olhos fixos, não em Deus. Além de esquecer das promessas, elas esquecem também para onde olhar. E nós temos uma outra coisa também que esse texto nos ensina, é sobre o tempo de Deus. Ele disse assim no verso 8, desde agora e para sempre. Nós precisamos entender e aceitar que o tempo está sob o domínio dele. E que tudo será feito e tudo vai ficar bem, mas no tempo dele. Então aprende a perseverar. Aprende a ter paciência, a ter esperança no guarda de Israel, a ter esperança naquele que te consola, naquele que te protege, naquele que te livra nos vales da sombra da morte. Aprende a ter confiança nele. A confiança em Deus é chave para uma vida de segurança, irmãos. Deus, Ele nos garante uma certeza, que é que o socorro virá. Eu preciso ter a certeza do lugar de onde o socorro virá, e o lugar aponta, deve ser uma convicção nossa, e aponta para o nosso lugar de resgate, para o nosso lugar de socorro. Quando o salmista disse, eu elevo os meus olhos para os montes, ele podia estar olhando para os montes de Sião, para as cordilheiras que cercavam Israel. Ele poderia estar olhando para os montes, para o Monte Sinai, ou para tantos outros montes que havia em Israel, mas ele estava olhando para um lugar, porque quando ele levanta os olhos dele, ele olha para um lugar onde há esperança de socorro. Eu elevo os meus olhos para o monte, e quando eu vejo Gólgota, é lá que eu olho. Quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo o Monte da Caveira, porque é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o seu socorro. Quando eu fixo os meus olhos lá no Gólgota, eu consigo ver um Deus que trocou o seu trono de glória para viver e flutuar no ventre de uma mulher. Eu consigo ver um Deus que trocou os céus para nascer em meio a uma manjedoura. Eu consigo ver um Deus que troca um lugar de santidade, um lugar onde tem anjos servindo Ele, para viver no frio de Jerusalém. Eu consigo ver um Deus que trocou a sua coroa de glória por uma coroa de espinhos. Quando eu olho para lá, e eu sei que é de lá que virá o meu socorro, do Salvador que me remiu, do Salvador que foi propiciação dos meus pecados, do Salvador que foi expiação da minha iniquidade, do Salvador que me projetou
para além das circunstâncias da vida, porque afinal de contas, o caminho que Ele tem para mim e para você é um caminho da eternidade, vai além dos conflitos existenciais, vai além dos problemas dessa vida, vai além do medo, vai além da solidão, vai além de tudo isso, e Ele está construindo para nós um lugar ao lado dEle. Então não tenha medo, não se sinta sozinho, Ele é a sua sombra. Não tenha medo, porque Ele é o seu protetor. Quando você ficar perdido e não saber para onde olhar, olha para a cruz, olha para lá, é de lá que virá o seu socorro, é de lá que veio a proteção, é de lá que veio o Salvador, foi lá que Ele escolheu para garantir uma vida de segurança para